Então, para quem não me conhece, meu nome é Luísa, eu sou professora de pole dance, eu sou consultora em gestão de impacto, mas também sou professora de pole dance já há 4 anos, e nesses 4 anos eu tenho trabalhado com a dança, não só o pole dance, mas danças, em sua maioria mais danças sensuais, como uma ferramenta para desenvolvimento da nossa autoestima, como uma ferramenta de autoconhecimento focado para a mulher. E aí, chegou num ponto que eu comecei a me questionar, né, falando todos esses benefícios dessas aulas, dessas danças para as mulheres, e eu comecei a me questionar a questão da acessibilidade das minhas aulas. Isso é uma coisa tão ótima e tão incrível para mulheres, por que não incluir a maior diversidade possível de mulheres? Eu percebi que as minhas aulas não eram acessíveis. Então, eu estou nessa busca aí para poder fazer essa adaptação e criar mais coisas que sejam, nesse sentido, mais acessíveis para as mulheres. E aí que entramos. Então, assim, eu comecei eu estou numa fase de pesquisa ainda, isso é importante falar, porque, igual eu fiz a live, você até participou, né, Isete, da acessibilidade no conteúdo digital. Só apanho, né? Estou aprendendo, assim, horrores. Então, é bom eu falar isso, porque eu não sei de nada dessa vida, né, gente? Então não é bom sabemos, que a gente vai... Quem sabe, né? Então, essa live eu tô contando de toda essa ideia, tô situando esse contexto para falar também que, enquanto a gente estiver conversando, se alguém tiver alguma sugestão também de alguma coisa, de alguma questão que tiver aparecido, também tá super aberto para poder se colocar, né? E para poder sugerir, é bem aberto. Muito bem. Então, estou nesse movimento, né? Criei um grupo, agora as mulheres estão entrando cada vez mais nesse grupo. Ainda é uma lista de e-mail, né? Não é um grupo ainda. Só para ficar sabendo em primeira mão as novidades desse projeto. Então, a aula de quinta-feira, as meninas que se inscreveram, elas ficaram sabendo primeiro, as inscrições abriram para elas primeiro. E aí, pra gente se conhecer mais um pouquinho, eu acho legal. Quem quiser escrever também, eu vou deixar o link aqui. Mas, então essa que é a ideia. E eu tenho muito prazer e muita honra de falar isso, que a primeira aula que a gente vai fazer nesse esquema é com você, a Isete maravilhosa, que eu cheguei através da Carol Pacheco, do Diversidades, cheguei através da Isa Meirelles. Conversei essa semana com a Fernanda Bianchini, da Associação Fernanda Bianchini, e ela falou comigo de você também, que acho que vocês até já se conheceram num programa de televisão que vocês participaram, não sei. Né? Foi uma coisa meio backstage, assim, então eu achei super bacana. Tá todo mundo junto, né? Tá todo mundo conectado. Muito bem, uma coisa importante, eu tô falando e não me apresentei nesse sentido, mas faltou minha apresentação o quê? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho claros, que estão soltos, são mais lisos, tá meio bagunçado, que eu prendi ele molhado. Tô usando uma blusa vermelha, uma camisa vermelha, um pouco transparente, e brincos azuis, fone de ouvido, e atrás de mim tem uma parede branca. Qual que é a ideia de hoje que eu queria conversar com vocês? É a nossa primeira aula, vai ser de dança do ventre, vai ser online, gratuita, exclusiva para mulheres com deficiência. Então a ideia é conversar um pouquinho dessa aula também. Tem gente que está com muita pergunta, já me mandaram sobre cada característica, né? Então vamos começar do começo. Me conta de você. Eu já te conheço, já te admiro, então eu queria que você se apresentasse também para quem não te conhece. E como que é essa sua trajetória, né? Como que a dança do ventre entrou na sua vida? Como que foi isso? Bora lá. Boa noite a todos. Deixa eu só mandar um oi para as minhas alunas que estão entrando aí. Boa noite para todas. Minha descrição: sou Isete Nájila, da cor parda, sou careca por opção, uso óculos da armação preta, estou usando um fone de ouvido branco, tenho brincos grandes, curta cor. Conforme movimenta, cada hora aparece uma cor. Estou de jaqueta preta, bem quente, porque aqui tá um
frio. Tá uma noite bem gelada. Aqui começou. E onde que é aqui, Zete? Importante você falar. Onde que é aqui? Aqui meu é Belo Horizonte. Aqui seu é eu São Paulo. São Paulo, Zona Leste de São Paulo, capital. Estou na sala da minha casa, atrás tem um encosto do sofá bege e uma parede branca. Eu esqueci o tripé na escola, né? Senão eu estaria mais confortável, mas eu tenho que ficar aqui segurando o celular. Sou amputada de membro superior esquerdo, uma amputação total de braço, ombro, parte da clavícula. Tive câncer aos 15, descobri aos 15, de 15 para 16, bem no aniversário praticamente, né? E eu iniciei o tratamento em 1993 e amputei o membro esquerdo e tive metástase pulmonar bilateral. Operei os 2 pulmões também. Fiz também cirurgia bilateral das mamas, mas não foi câncer, foi uma cirurgia reparadora por conta da amputação, né? Por conta da amputação, do tratamento, a amputação, para eles não fazerem enxerto, eles usaram o que puderam de pele e acabou deixando minhas mamas muito desiguais, uma muito em cima, outra muito embaixo. Então, eu fiz uma cirurgia reparadora e aproveitei para tirar um pouco, porque eu era, né, meio avantajada, e eu aproveitei, reduzi mais de 50% de mama, então eu fiquei com uns peitinhos. Enquanto as mulheres colocam silicone, né? Eu, na época, eu só queria ficar com peitinhos. Aí as pessoas falam, você não quer pôr silicone? Eu falo, Deus que me perdoe. Eu gosto de peitinho. É muito pessoal, né? Muito pessoal. Não tem jeito. E a família inteira, né? Sofre disso. Dor na coluna, incomoda demais. Enfim, sou amputada há 27 anos, já faz um bom tempo, e super aceitei desde o início minha amputação. E é isso, sou super dependente. A opção de ficar careca foi uma opção, na verdade, foi um amor à primeira vista. Eu vejo hoje quando as mulheres fazem tratamento quimioterápico, cai o cabelo, as mulheres ficam em desespero, né? Querendo peruca, querendo não deixar o cabelo cair, fazendo tratamento para o cabelo não cair. Pois eu fiquei careca, adorei. O cabelo começou a crescer, eu falei, pra que cabelo? Aí eu olhei assim, né? A família tem cabelo fuá, cabelo encaracolado, cabelo embaraçado, cabelo que precisa de um tratamento, de um bom tratamento. Aí eu fiquei pensando, uma mão só, cabelos, cachos, nós... Trabalheira? Não. Trabalheira, dor de cabeça todo dia? Não, obrigada. Enfim, ótimo. E eu super me adaptei à careca, amo estar careca. Eu acho que é uma sensação assim de liberdade que só quem... faz o teste, passa, experimenta para dizer o que eu sinto, né? Eu já teve muitas mulheres que rasparam a cabeça para sentir, né? E se inspiraram em mim. Eu achei isso o máximo, né? Ai, que legal! Caraca, meu! Eu falei, eu consegui fazer isso! Né? Tocar! Me achei, a última bolacha do pacote. Nossa! Eu me senti muito, muito, muito poderosa, eu me senti muito mulher, então assim, foi muito bom, e elas adoraram, né, quem teve a experiência, passou pela experiência, tipo, super curtiu, e eu fiquei muito feliz, que falaram que realmente é uma sensação de verdade, é ser quem você é e quem você quer ser, e não ligar para o que os outros querem que você seja, então ainda acontece, né, estamos bem assim... modernas, porém ainda existe, né, a sociedade que cobra. A sociedade cobra demais, né? Já chegou alguém para te perguntar, assim, te questionar se a careca era por opção? E eu tô falando isso porque, por exemplo... Todo dia? Todo dia tem essa. Engraçado, é porque... Eu, assim, né, diferente, não tô comparando não, mas só para você ter uma ideia.
a minha mãe, ela assumiu os cabelos brancos dela e foi, assim, o mundo acabou para as amigas dela, sabe? As amigas dela olhavam para ela e falavam assim, por que você está fazendo isso? Você não tem uma filha, mulher, para te falar que não é para deixar os cabelos brancos, que vai ficar feio, né? E aí, você teve muita crítica nesse sentido? Demais. As pessoas se incomodam demais com as nossas escolhas, né? E quando as pessoas perguntam, você é casada, né? Nossa, você é careca, não tem braço. Você vive dependendo de alguém? Falei, de mim. Mas você namora? Cara, eu sou casada. Nossa, você é casada? Você arranjou um homem que gostasse de você careca sem braço? O seu marido não cobra esse cabelo de você? Eu falei, bom, se ele cobrar o cabelo, vai ter que cobrar o braço também, já né? Aconteceu Nossa! Aí as pessoas olham assim, tipo, deficiente transa, deficiente transa. Eu falo, sabe o quê? Ai, desculpa, posso falar uma baixaria? Eu posso falar uma baixaria? Já deu horário? Pode, se joga. Pode? É que assim, ó, às vezes rolam quando as pessoas acham que deficientes não transam, né? Aí eu falo, gente, deficiente transa, cada um dentro das suas condições. Eu, por exemplo, se o meu marido pedir pra eu ficar de 4, eu vou ficar de 3, eu não vou ficar de 4. Entendeu? Simples assim, variações, gente. Variações. A gente se reinventa, meu amor. Tá tudo bem. Mas, Elisete, isso foi, inclusive, uma coisa que eu achei, assim, que me motivou a trabalhar com isso, a tentar, né, buscar essas variações, tentar fazer as aulas mais acessíveis, porque eu comecei a conversar com mulheres com deficiência e a seguir muitas influenciadoras mesmo, assim, no Instagram, né, de mulheres com deficiência, e elas falam muito isso, esse tipo de pergunta, como se a mulher com deficiência, a pessoa com deficiência não transasse, a pessoa com deficiência, ela não é um ser sensual, não é um ser sexual, não é... Como assim, gente? Né? E você quer saber, ó, quando depois que eu amputei o meu braço, que eu fiquei um tempo, né, em casa para recuperar a imunidade, o peso, que eu fiquei muito magra. E aí quando eu voltei a sair, né, quando eu vi o primeiro fio na rua, eu olhei para os lados e falei, será que foi para mim isso aí? E aí, carequinha gostosa? Eu olhei e falei, epa! Aqui, então, gente, aqui, ó, a Isabela comentou, tia Nájila sempre sem falar baixaria, não é tia Nájila. Ai, gente, que horror, eu sou tímida. Que com isso? Ai, desculpa, pura. Eu sou mocinha pura. Eu não falo essas coisas. Ai, meu Deus, imagina. Ai, muito bom. Então, e aí, me conta. Aí, tipo, mexeu comigo. Eu falei, gente, tô despertando interesse nas pessoas ainda. Nossa, que carcassinha mais gostosa que eu tenho. E aí, assim, desde o primeiro momento, né, da amputação, é óbvio, eu fiquei diferente. Eu me olhei no espelho, eu falei, nossa, eu fiquei muito estranha sem braço, cara. Eu fiquei assim, toda torta. Porque como tirou o meu ombro, então dá a impressão que eu tô assim, ó, torta, sabe? Caída assim pro lado. Entendi. Mas não é. É por conta da falta do ombro mesmo, que bagunçou um pouco. Bagunçou um pouco aqui. Bagunçou um pouco a carcaça. Mas assim... E eu sempre brinco muito, né, com a minha deficiência, porque é a minha realidade. Então, tem pessoas que não gostam, né, de que fale da sua deficiência. Lá veio uma pessoa perguntar o que aconteceu comigo. Imagina, quando as pessoas me perguntam, eu conto toda a história. Quer saber o quê? Fala. Né? Quando a pessoa olha demais, aí eu falo... Tá olhando, tem alguma curiosidade, quer saber alguma coisa, pode perguntar, tá? Eu não fico brava. Não abre seu coração, pra pelo menos você parar de olhar pra minha cara, assim, né? Sim, eu falo, posso até, dependendo do que for, né, ensinar algumas coisas práticas, como viver uma vida prática com uma mão. Então, assim, eu não me incomodo que as pessoas perguntem, sabe? Nunca me incomodei, acho que eu nunca vou me incomodar,
Os olhares no início me incomodaram um pouco, né? Que as pessoas que param, ficam olhando assim, abre a boca e fica assim, ó, não pisca, né? Não faz nada. Então, no início me incomodou um pouco, mas depois eu entendi, porque assim, eu sempre fui muito curiosa, né? E eu já me peguei olhando pessoas deficientes. Entendi. Eu já me peguei olhando, sim, pessoas, e acho que não tem problema algum as pessoas me olharem por curiosidade, né? Porque não é normal você todo dia ver um monte de pessoas sem braço. Sem perna, eu acho ainda mais comum do que sem braço. Então, assim, pra mim tudo bem. No começo eu estranhava, tipo, a pessoa não vai parar de me olhar, mas depois eu me acostumei, hoje eu já me acostumei, hoje eu olho, eu dou risada, faço brincadeira, né? Então, tá tudo bem. Quer tirar uma foto? Né? A gente fala muito que a pessoa fica olhando e quer tirar uma foto? Até pra você, né, não ficar olhando tanto. Você gostou? Qual parte você gostou mais? Então tem as pessoas que me confundem. E isso é muito pessoal, né? Assim, então, mesmo agora você se sente bem, mas tem gente que não sente, tá tudo bem também. Todo mundo, cada um respeitando o momento, né, de cada um. Sim, e mesmo eu andando assim, com brincos grandes, maquiada, né, com roupas bem femininas, ainda questionam, né, se é homem ou mulher, só por não ter cabelo. Então as pessoas não conseguem ver, né, não conseguem enxergar um batom, uma maquiagem, né, a roupa, uma saia, uma pessoa já quer, os idosos principalmente. Quando eu sofri muito bullying, né, com os idosos. Porque que acontece? Entendi. Por quê? Porque assim, tanto numa fila, qualquer fila, que se eu vou numa fila preferencial, se eu estou num assento preferencial, os idosos, eles chegam assim, com uma metralhadora. Ninguém questiona, assim. Porque você não deveria estar ali ou o quê? Sim, porque eu não deveria estar ali, porque eu sou uma jovem. O que eu ouço eles não enxergam minha deficiência, né? Então, às vezes eu tô assim, eu vou numa lotérica, tô saindo do mercado, tô cheia de sacola, vou na lotérica, vou na fila preferencial, óbvio, eu tenho esse direito. Então, eu vou na fila preferencial, aí o povo já começa, biju, porque aí quando tá... Eles não enxergam, eles não olham pro seu corpo, eles olham pra sua cabeça, né, pra ver se você tem cabelo branco, pra ver qual é a sua idade. E aí começa, né, um conversando com o outro, jogando indireta. Nossa, essa fila aqui é preferencial, é a fila dos velhos? Aí eu costumo responder assim, olha, o senhor viu a placa, essa aqui é a fila preferencial, não é exclusiva dos idosos, é para mulher gestante, mulher com criança no colo, para pessoas com deficiência, que é meu caso, é para todos nós, meu querido, estamos juntos, estamos na fila certa, graças a Deus. Né? Eu dou de doida. Estamos Mas você deve essa explicação, né? Sim, sempre. Eu sempre falo, né? Eu sempre lembro eles que precisa ser educado. Então, uma vez eu comentei com meu falecido pai, eu falei assim para ele, eu falei, pai, dentro do ônibus tem uma placa, respeitar o idoso é respeitar a si mesmo. Aí eu olhei para a cara dele assim, eu falei, pai, o senhor me desculpa, o senhor é idoso, mas eu não respeito vocês, não. Eu falei pra ele, vocês estão sempre querendo me bater dentro do ônibus, meu. Se eu sento no assento preferencial, nossa, já chega. Mas não chega assim, ó. Com licença, você pode ceder o seu lugar? Não. Chega na voadora já. Esses jovens mal educados, né? Esses moleques, acha que é moleque porque eu sou careca? Esses moleques mal educados não tiveram educação em casa, ficam ocupando o assento do idoso. Olha. Aí eu pego, né? Eu olho assim, tipo, não precisa bater. Aí eu não levanto, não. Aí eu olho e faço assim, e abaixo a cabeça e continuo. Quando meu marido tá junto, ele arranja encrenca, né? Ele quer debater. Ele fala assim, poxa vida. Ele fala bem assim, poxa vida, meu senhor, com essa idade, com essa falta de educação, que exemplo o senhor está passando para nós?
Custa ser um pouco mais educado, perguntar se a pessoa tem algum tipo de deficiência, custa ser um pouquinho só, ter um pouquinho só de educação, e ele consegue calar a boca dos idosos sendo educado, a pessoa, né? Fica sem graça, né? Pelo menos. Fica sem graça. Olha, cada uma, e não é assim, né? Já foi, passou, não. Para cada lugar que eu vou, para cada lugar novo é uma situação nova. E assim, eu acabo me divertindo, né? Eu acabo me divertindo. Uhum. Teve um dia que uma policial feminina quis me tirar do assento preferencial, eu olhei pra cara dela e falei, não vou sair daqui. Aí ela aumentou a voz comigo. Mas qual foi a justificativa dela? Ela falou que você precisava sair? Não, ela falou que eu precisava sair para deixar uma senhora sentar. E aí eu falei para ela, olha, eu não posso ficar em pé. Se essa senhora não tem condições de ficar em pé, eu também não tenho condições. Ela pelo menos é senhora, mas tem 2 braços para segurar. Eu só tenho um. E eu não vou ficar em pé, né? Então, assim, antes de eu dizer isso, eu falei não, sem dar explicação. Eu falei, não. Levanta daí pra senhora sentar. Eu falei, não. Aí nisso o ônibus inteiro, né? Se você só via a cabeça assim, ó, no corredor. É treta. Claro. O barraco. O celular, né? E aí, se bobear, tinha um celularzinho ali pra poder filmar. E aí eu engrossei a voz com ela. Eu falei, daqui eu não saio. Aí ela veio pra cima de mim, ela tava fardada, ela veio pra cima de mim, começou a gritar, e eu fiquei olhando pra cara dela. Aí eu tirei a minha carteirinha do bolso, eu mostrei pra ela, eu falei, olha, desculpa, eu não tenho condições de ficar em pé, pendurada num braço só. Não vou sair daqui. Conclusão, ela baixou a cabeça e pediu pro motorista parar o ônibus e ela desceu. Sim. Ela desceu? Ela ficou com vergonha a esse ponto? Ficou com vergonha. Desceu. Entendi. Menina, já aconteceu cada coisa. Eu já fui parada pela polícia. Eu com essa cara de donzela separada pela polícia. Porque eu fui confundida com o homem. Mentira! Tô rindo, mas com respeito, eu levantei a minha blusa no meio da rua pro guarda. Babá. Você levantou. Gente, a Izete é muito radical. A Izete é radical. Menina, e aí me conta uma coisa. Como que essa... Aí, assim, eu não conheço, tá? Então eu vou te perguntar. Porque a dança do ventre, eu acho uma dança tão delicada, né? Como que é isso? Como você é uma pessoa tão, né, fofa, né? Você chegou na dança do ventre. Eu vou te falar por mim, tá? Porque eu, a vida inteira, eu escutei, assim, que eu era muito masculina e tudo mais. E eu jogava basquete, eu jogava futebol. Então, assim, aí de repente... eu me vejo, eu super masculina, né? Me vejo fazendo polidense e fazendo chair dance, entendeu? Assim, o oposto. Então, como que foi pra você? Como que surgiu essa dança do ventre? Você super radical, assim. Sim, não sou tão radical, não. É que são os acontecimentos da vida. É o povo que mexe comigo, que eu fico quietinha. Eu sou quietinha, eu sou fofa, eu sou educada. Mas às vezes, até para eu mandar a pessoa para aquele lugar, eu consigo mandar, assim, plena e educada. Então, assim, eu sempre tive admiração, né? Pirâmides, Egito, toda aquela coisa de abrir um livro na escola, aula de história. Olha, aconteceu no Egito. No Egito tem dançarina. Uou, que legal. Né? Então, eu sempre falava, né? Meu pai dizia assim, que a gente tinha que valorizar o Brasil, visitar o Brasil do Oiapoque ao Sul. E porque é terra sagrada, consagrada, é tudo de bom, né? Um país tropical que a gente tinha que valorizar o nosso país. E eu falava sempre pro meu pai, a minha resposta pro meu pai era sempre a mesma. Pai, se um dia eu sair do Brasil, eu quero ir no Egito, eu quero ver pirâmide, eu quero ver dança, eu quero ver a arte, eu quero conhecer o Egito. Aí eu falava isso pra ele, eu só quero ir lá, poxa. E a primeira vez que eu vi dança do ventre foi... Nunca te pedi nada. A primeira vez que eu vi dança do ventre foi nos anos 80, numa apresentação que teve na escola.
Era festa da primavera e tinha uma criança dançando. Ela devia ter uns 8, 10 anos por aí. Lembro até o nome da guria, era Débora. Aí ela dançou. Olha, marcou mesmo, né? Marcou, ela dançou com uma roupa azul clara e dançou Fata Morgana, aquela música, o clássico, até usei hoje na aula, falei para as meninas, olha o clássico da dança do ventre. Ela dançou aquela música e eu fiquei parada assim, olhando, falei, nossa, que coisa mais linda, achei aquilo máximo. Então foi meu primeiro contato com a dança, foi esse, da dança do ventre, que eu olhei e falei, meu, um dia, né, quem sabe. Então tudo que eu desejei quando criança, na fase adulta aconteceu. Então, assim, legal. Eu acho que tanto que eu desejei, né? Você joga pro universo, não importa quanto tempo vai demorar, o importante é que aconteça. E aconteceu na fase adulta. E eu trabalhei numa empresa, tinha uma amiga que inclusive foi o cupido, foi madrinha de casamento, nossa. E ela fazia dança do ventre. Foi muito legal. Ela fazia dança do ventre, ela falava pra mim, vamos fazer, e eu não ia, vamos fazer. E nós frequentávamos os bares à noite, onde tinha dança do ventre, eu ficava encantada, né? Falava pro meu marido, que na época era namorado, meu, olha isso, olha esse quadril, olha essas roupas, ficava louca, a gente ia toda semana. Eu também tenho super essa admiração, chocada. Nossa, a gente ia toda semana. Aí eu falei pra ele, aí depois ele falou, meu, vai lá, procura aula. Aí fui no lugar, fiz uma aula, fui conhecer a escola, beijo, Tati. Fui na escola que minha... Ela é iluminada mesmo, Tati, ela é. E aí eu fui e assisti a aula, conheci a escola, falei, meu, que mundo, né? Que mundo é esse? Esse mundo existe. E na minha cabeça foi assim, gente, o mundo da dança do ventre existe no Brasil, velho, isso é muito louco. E comecei, né, me interessar. E aí eu fiz uma pausa de 2006, 2007... Não, 2006 eu casei, de 2004. Meados de 2003, 2004, que eu comecei a frequentar esses lugares e ficava muito doida. E aí, em 2006 eu casei. Aí depois que eu casei, aí o marido falou, meu, você vai fazer dança do ventre. Eu falei, tá. E quando nós casamos, eu saí da empresa. Pedaço, tinha alguma coisa que te segurava? Ou você só não teve o empurrãozinho para começar? Porque mesmo depois desse fascínio, essa admiração, você viu que tinha também no Brasil, que não era essa coisa distante do Egito. É porque ficou na inércia mesmo? O que demorou você dar o primeiro passo aí lá? Olha, o que demorou, na verdade, foi assim. Apoio. Uhum. Apoio eu tive um ex-parceiro que quando eu me interessei mesmo pela dança que eu falei, né, que faria, ele não apoiava, ele falava, ai, que bobeira, ai, essa dança é muito cara, ai, não faz não. E eu acabava que, né, ia deixando de lado. E aí quando tudo acabou, e essa amiga insistiu, e o namorado na época insistiu, aí depois eu casei, ele continuou insistindo, e aí eu saí da empresa. Ele te deu um empurrãozinho final. Ele deu um empurrão. Só que quando eu decidi fazer, eu saí da empresa. Então eu fiquei desempregada, né, um tempo. E nesse tempo que eu fiquei desempregada, eu comecei a procurar aulas gratuitas, né, nos lugares que tem aqui da prefeitura, perto de casa, que ofereciam aula de dança, ginástica e tal. E eu fui procurar, eu falei, já que eu tô em casa, eu vou fazer atividade, né, todos os dias. E nesse lugar tinha dança do ventre. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, uou, é isso aí, pessoal. Achei. E aí eu achei, e tinha uma lista de espera todo mês, né? E eu deixei meu nome na lista, e quando apareceu vaga, eu fui. Aí quando eu comecei timidazinha, fiquei no fundo da sala, timidazinha, bonitinha. E me identifiquei assim, foi de imediato, eu me identifiquei. E sabe aquela aluna que faz aula na segunda-feira e treina terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo,
e já chega pronta na segunda-feira, eu era essa aluna. Essa aluna era eu. Eu acho não, né? Minha professora fala. Sangue no olho, né? Fala, sangue total. E a minha primeira professora fala, né, do orgulho que ela teve de mim. Realmente, eu teria orgulho mesmo, tendo uma aluna dessa. Então eu estudava. Eu chegava em casa, na época eu não tinha celular, né? Bom. E eu pegava minha câmera digital, eu colocava música, colocava a câmera para filmar, eu dançava, filmava, assistia. Não tá bom. Aí eu dançava, filmava, assistia. Tá melhorando. E ficava filmando, ficava dançando dentro de casa. A mesma música, só tinha um CD, ouvia o mesmo CD o dia inteiro. Minha mãe, coitada, não aguentava mais ouvir as mesmas músicas. E você não cansava, não? Não cansava. Não é à toa que até hoje eu amo dançar. As músicas que eu danço, eu amo repeti-las, né? Porque quando eu escolho, conto uma história para essa música. Quando eu danço, passa na minha cabeça, né? Tem alguma história, tem uma emoção, tem um acontecimento. Uhum. E assim, às vezes às vezes eu danço a música do meu primeiro solo. O meu coração dispara quando eu coloco a música. Aí o Jefferson, meu marido, às vezes fala: ai, você vai dançar essa música de novo, amor? Eu falo: Anjo, ela tem um significado importante na minha vida. Ela tem um significado importante na minha vida. Quando a gente escuta, parece que volta os sentimentos também que você tinha naquela época, né? Um resgate, assim, igual um cheiro, né? Tem umas... E você procura melhorar. Aí você lembra do seu primeiro solo, que você não fez nada, não saiu do lugar. Aí você fala: nossa, hoje eu tô livre para poder criar. Hoje eu sou coreógrafa, cara. Dá para eu melhorar, entendeu? Então você dança com esse intuito de melhorar sempre. Uhum. E foi assim, eu sei que a dança veio, eu comecei a fazer aulas, né? Eu comecei no fundão da sala e fui pro meio da sala. Quando eu vi, eu já estava grudada no espelho do lado da professora. Eu ficava olhando atentamente o quadril dela. Eu falava: meu, como que ela faz isso? Eu quero fazer isso também. E eu ficava tão concentrada, que às vezes o meu abdômen fazia shimmy sem eu estar fazendo shimmy. De tão nervosa que eu dava, eu me tremia toda para tentar fazer um movimento. E ela olhava e falava assim... Ficou um pouquinho aqui. Fazia o quê? Shimmy? Não, eu fazia um shimmy involuntário. Porque eu tremia de nervoso para conseguir executar um movimento. E a professora falava... desculpa, é shimmy? Shimmy é um movimento? Shimmy, tremido, desculpa, né? É uma outra linguagem. Desculpa, você não... Claro, eu tenho essa linguagem. Tô out, total. Gente, desculpa. Mas quinta-feira eu vou entender. Você vai entender. O shimmy é um movimento vibratório, né? Quando dá aquela tremidinha na barriga. Entendi. E só que eu não fazia isso como um movimento, era involuntário, porque eu estava nervosa tentando fazer um outro movimento que a professora ensinava. E assim, eu fui me dedicando, com 6 meses já ia ter um espetáculo, né? E ela já montou coreografia para nós, aí foi minha primeira vez no palco, morrendo de vergonha do que os outros iam pensar, né? De ver uma careca sem braço dançando dança do ventre. Aí eu montei meu primeiro solo, fiquei morrendo de vergonha, não queria mais dançar, eu queria desistir na hora. Ela falou: não, você chegou até aqui, você vai dançar. Eu falei: por que eu fiz isso? Por quê? E assim, eu ainda tinha vergonha de usar a roupa da dança. Eu não queria mostrar minha amputação ainda. Eu ainda tinha isso, essa frescura toda. Então eu colocava uma blusinha curtinha, de uma manga só, né? De um ombro só. E cobria o lado esquerdo e mostrava o lado direito. Eu tinha essas palhaçadas aí. E aos poucos eu fui me libertando. Então você fazia essa coreografia conforme os movimentos para poder esconder também? No início? Não, os movimentos não. Foi só a roupa mesmo que eu usei. Os movimentos eu fui me adaptando. A minha professora, ela me deixou muito livre para eu conhecer a dança. Ela não me falou o que eu ia fazer,
quando ela fazia braço esquerdo, ela simplesmente olhava para mim, tipo, vai se adaptando aí. Ou você faz o braço direito 2 vezes, ou você faz um movimento de cabeça, como se o braço esquerdo estivesse fazendo, você acompanha com o olhar, né? Para também estar na música, né? Para eu não perder a contagem. Então é assim, não tenho braço esquerdo, vou pular essa contagem da música. Só que não, né? Então, o movimento que eu faço com o direito, eu imagino o esquerdo fazendo também. Então ela me deixava livre para eu me adaptar. Só um detalhe, antes da gente passar, você comentou da roupa, que isso eu acho que é tão comum, pelo menos no pole eu vejo muito. A gente tem vários memes no pole que é assim, primeira aula de pole, aí a aluna vai de blusa, vai de calça comprida, aí o tempo vai passando, aí tira a blusa, aí tira a calça, tá de short, aí tá de top, aí depois vira sutiã, aí short fica só calcinha depois. Mas quanto mais à vontade, né, a gente vai ficando. Eu me vi nesse processo e hoje eu vejo minhas alunas nesse processo, né? Então a aluna vai fazer uma aula, chega na primeira aula de calça de moletom, camiseta, e eu deixo bem à vontade. Então eu vejo que depois de um mês ela já tirou o moletom, colocou uma leg e tá de camiseta. E aí eu vejo que no terceiro mês ela tá com a camiseta, mas tem um top por baixo, aí tá aquele calor, ela pergunta, eu posso tirar a camiseta? Eu falo, amor, você pode ficar do jeito que você quiser, pode ficar pelado, eu não vou ligar. Aí eu falo, isso, tira, assim você consegue visualizar melhor os seus movimentos, né? O movimento da barriga. Assim você consegue visualizar melhor os seus movimentos, né? O movimento da barriga, do quadril, né? E aí depois ela aparece com batom, depois ela aparece com um brinco igual da Pro, grandão balançando, um braço cheio de pulseira, né? Aí eu vou ficando assim, meu sorriso vai abrindo mais. Eu falo, opa, tô tocando ali. Só vem, eu tô sendo plantada, Brasil. Só vem, querida, só vem. E aí, assim, fui me adaptando à dança, a dança se adaptando a mim. Na aula de véu, a professora me deixava também livre para eu executar o movimento que dava para executar, que são pouquíssimos. E eu ficava lá brincando com o véu, né? Não dá para fazer muita coisa, eu vou ficar brincando. Enquanto as meninas se matam aí, está enroscando o véu no pescoço, na cabeça, em todos os lugares, eu tô aqui brincando de um lado só com o meu véu. E foi assim, e ela viu que eu gostava de estar livre, né? E assim foi, e ela começou a pegar confiança, então às vezes ela faltava, aí ela me ligava, ela falava, olha, eu tenho um médico, eu tenho que faltar, você pode dar aula para mim? Aí eu já ficava. Aí eu chegava para as meninas e falava assim, ó, a professora falou para dar aula para vocês, mas vocês vão me ajudar, não sei dar aula não. Eu falava assim com as mulheres. Vamos aprender, vamos me ensinar, né? Vamos juntas. Vamos juntas, queridas, vamos juntas. E aí, eu acho que ajudou muito isso. Porque como eu tinha um pouco mais de intimidade com as meninas, que eram as colegas da turma, então a gente brincava muito, né? Eu sempre fui muito de brincar. Às vezes as pessoas perguntam para minha mãe se eu sou assim desde criança, né? Ou se foi depois da amputação, que eu fiquei assim, meio coisada. Assim como? Aí minha mãe... bagunceira, falante, risadinha era meu apelido. Risadinha era meu apelido na escola. Aí a minha mãe fala assim, que sempre teve reclamação minha na escola, né? As professoras falavam assim, olha, ela não para de rir, não para de falar 1 minuto. Ela tira a nota boa, mas ela não para de rir 1 minuto. Ela não para de falar 1 minuto. Então eu sempre fui assim. Que é bom, gente. Eu sempre fui assim. Você parava de rir. Eu sempre fui assim, coisada. Então, para mim foi tranquilo. E aí, depois de menos de 1 ano, a professora me convidou para ir para uma escola especializada em dança do ventre, né? Ela falou, olha, você não quer ir lá conhecer a escola? Eu falei, quero. Fui conhecer a escola. Aí a dona da escola me deu, né, aulas. Ela falou, olha, eu queria te dar uma bolsa para você vir fazer quantas aulas você quiser na semana, com quem você quiser. Vem estudar. Né? Sua professora falou que você é muito dedicada, então você merece estar numa escola especializada. Vem estudar. E aí eu fui. E aí quando eu fui estudar, aí me convidaram para dar aula. Eu falei, meu Deus, e agora? O
que antes era uma aula assim, aqui era uma aula voluntária, né? Tudo tranquilo. E aí, menina, eu me vi numa sala de aula, dando aula para mulheres em outra região, né? Mulheres bem diferentes das mulheres aqui do bairro, da comunidade. Eram mulheres empresárias, né? Mulheres executivas e tudo mais. E eu me vi assim, né? Com outros perfis, com outra linguagem. Então, eu tive que ficar mais centrada, eu tive que prestar mais atenção. Aí foram me passando tudo, da escola, as aulas que eu ia dar. E foi assim, eu fiquei, confesso que na minha primeira aula lá, eu fiquei extremamente nervosa. As alunas olhando com aquela cara, tipo, que professora é essa, né? Você, na época, elas compravam umas aulas online na promoção, ou compravam um cupom online lá na promoção, façam tantas aulas, tantos meses, um monte de promoção de cupom lá, elas compravam os cupons. E aí começou a encher muito a escola. E vieram as alunas, aí elas compravam assim, não sabia que era professora nem nada. Aí quando chegava na escola, me via lá. Aí entrava na sala, com licença, você, sou eu ou sou professora? É o que tem para hoje. Mas isso era assim, você chegou a sentir algum que de preconceito, assim? Teve gente que saiu? Sim, claro. Tiveram algumas, né, algumas alunas que falaram para a dona da escola, né? Falou, olha, eu gostei da aula dela, mas eu queria uma professora, né? Normal. Eu queria uma professora normal. E aí a dona da escola, como tínhamos várias professoras, aí a dona da escola dava, né, as opções. E muitas foram fazer aula com outra professora e dali um mês voltava para mim. Para minha surpresa... É que com um pouquinho. Então, elas começaram a fazer aula com uma outra professora, porque elas pediram, e depois de um mês voltavam para fazer aula com você. Voltavam, isso mesmo, elas voltavam, e eu falava, nossa, que bom, você voltou. Aí elas falavam, né, assim, olha, você ensina técnica e um pouco mais de técnica, né, e as outras professoras só ensinam técnicas, e você tem algo a mais para ensinar para nós. E aí eu ficava muito feliz quando eu ouvia isso, né? Eu falei, que bom que sentiram minha falta. Legal. Então pode ficar aqui comigo. E eu acho que na dança a gente tem que deixar a aluna à vontade. As mulheres procuram a dança para se melhorar, né? Então eu não posso, de imediato, fazer alguns tipos de cobrança, né? Como eu sempre digo, quando a aluna se compromete a fazer algo comigo, uma coreografia, se apresentar no espetáculo, eu cobro, né? Olha, você se comprometeu, não é obrigado, você está... Mas se você se comprometeu, agora você vai ter que ensaiar loucamente até os pés sangrarem. Mas em aula, quando a pessoa procura aula, ela quer distrair, ela quer melhorar a autoestima, ela quer se sentir mais mulher, ela quer se ver melhor de alguma forma e esquecer a correria lá fora. Então, eu preciso proporcionar esse bem-estar para essas pessoas, né? Não são apenas corpos, né? Não são apenas corpos que estão se movimentando, são emocionais, né? São feridas sendo curadas. Então... eu acho que é bem isso que é a pegada até da aula de quinta-feira mesmo, né? Assim, sim, não precisa de nenhuma experiência, porque me perguntaram assim, mas é porque eu não danço, eu não sei dançar. Mas não é uma competição, né? Igual você falou, né? A gente não está fazendo aula para uma apresentação. Eu quero que as pessoas que nunca tiveram acesso à dança, eu só quero que elas sintam. Por mais que não goste, que não queira nunca mais fazer ou que faça com outra pessoa. Então, assim, eu quero que elas sintam, né, a dança. Eu quero que elas ouçam a música. Eu quero que elas
sei lá, se sintam mais Sim. donas da porra toda. Senti algo... Protagonistas da própria vida. Você respondeu Adriano aqui, que perguntou o que é PCD. Adriano, PCD é pessoa com deficiência. Só respondendo aqui. Eu no caso, tá, Adriano? E Zete, me conta, aí você já deu aula para alguma outra mulher com deficiência? Já teve Sim. alguma aluna? Já tive uma aluna com deficiência, na verdade uma não, né? Tive mais. Eu tive uma aluna que ela tinha deficiência física e mental, né? Tinha dificuldade na fala, no movimento. Foi bem difícil porque ela quase não falava, né? Então a aula dela era assim, só eu falando. Ela só olhava para minha cara e balançava a cabeça, sim, que não. Eu até peguei um pouco de aula de escrita, de fala com ela, né? Então tinha aula que a gente sentava, vamos escrever hoje, vamos escrever, que eu via a dificuldade dela, e aí eu não tinha a maior paciência também para ensinar, era uma gostoso. Já tive aluna com deficiência no braço esquerdo, era esquerdo, acho que era. E eu acho assim, teve essa primeira aluna que eu falei, ela ficou bastante tempo comigo, depois ela saiu, e essa segunda aluna, ela ficou muito tempo, e eu sou assim, eu sou muito de brincar com a minha deficiência, porque é a minha realidade, é o que eu sou, então assim, eu não me importo de falar e de brincar, né? Eu não acho tabu, eu não vejo tabu, né? E como que foram para elas, assim? Elas se sentiram confortáveis na aula? Que agora a Marina colocou aqui, né? Exatamente, feridas sendo curadas, né? A aula, né? A dança. E o que você sentiu, assim, delas? Porque eu acho que tem de todos os jeitos, né? Então, uma foi tranquila. Uma foi tranquila, mas eu senti que a outra, me vendo brincar, né, falar da deficiência, tipo, a aluna me perguntou assim, e o braço esquerdo, o que eu faço com o braço esquerdo? Eu falei, Adriana, eu sou amputada de braço esquerdo, tá? Aí eu falei pra aluna, eu falei, eu vou responder o que eu sempre respondo, né? Braço esquerdo, eu não sei o que você vai fazer com o seu braço esquerdo. Eu falei pra ela, se vira, inventa alguma coisa, o que você faria com o seu braço esquerdo? E eu começo a brincar, né? Eu começo a tirar onda com a aluna. E teve então podemos esperar isso da quinta-feira, então, né? Sim, assim, vai passar a mão na cabeça de ninguém, nós teremos variações. Eu não sou. Então, assim, eu vejo que tem pessoas com deficiência que querem ser acolhidas, né? Querem ser tratadas com mais carinho, mais atenção. E eu sou muito realista, né? Mas eu acho que isso também é uma forma de acolhimento. Você não acha, não? Você aceitar, mas é muito impacto. Tá, mas a vida tá aí para ser vivida e para aceitar as suas condições, né? Então... cortei um pouquinho, Zete, repete. Não sei se foi só pra mim. Eu falei que a vida tá aí para ser vivida e você tem que saber lidar, né, com a sua realidade. E tem pessoas que não conseguem. Então, assim, eu tô acostumada que todo mundo me ajuda, que todo mundo me trata assim, o assado. Então, eu sou muito pé no chão, cara. Eu sou muito pé no chão e é isso. E é isso. Tá certo. Não, a ideia é um acolhimento, né? A gente ter esse... Eu falo, gente, assim, porque né, não estou aqui no meu lugar de fala também, é mais de escuta mesmo, mas de pertencimento, né? Eu vejo por experiência de pessoas, mulheres, né, sem deficiência, que eu já trabalhei, que estão buscando as aulas de dança para ter esse sentimento de pertencimento, se juntar com outras mulheres que também passam pelos mesmos problemas, é um acolhimento. E aí eu acredito que entra nisso também, estão todas juntas, né? Sim, sim. E eu vejo que hoje tem muitas mulheres que entram na dança
em busca, né? E eu pergunto às vezes, quando a aluna começa a fazer dança, eu pergunto, por que a dança do ventre? Né? Eu acho interessante essa pergunta. Por que a dança do ventre? O que você procura? Porque são tantas fugas, né? Algumas fugas, são tantas feridas abertas, e nós, professoras, a gente tem que ter noção, né? A gente tem que ter um psicológico para trabalhar isso também. Então, se a aluna chegar, tem aluna que chega chorando, né? Tem tantos casos, alguns que medonhos, assim, bizarros, que a gente tem que receber, a gente tem que saber acolher, né? E passar confiança. Falar, olha, eu tô aqui, pode contar comigo. Então, a gente precisa cuidar das pessoas. Hoje mesmo eu falei isso. Eu falei, poxa vida, né? Eu estava falando com uma outra professora, uma professora de educação física. Eu falei, que responsabilidade a nossa, que é cuidar de pessoas, que é acolher, dar colo, né? Quando precisa, realmente, não por vitimismo. Então, quando precisa realmente de colo, a gente dá colo, a gente cuida, a gente acolhe, a gente dá conselho. E graças a Deus eu tenho uma cabeça muito boa para isso. Tenho apoio psicológico que me auxilia, né? Às vezes eu tenho alguns casos de algumas alunas até graves, e eu discuto com o meu apoio, e ele me dá, né? Me dá aí uma ajuda, e é sempre bem-vinda a ajuda, e eu consigo, né? Quando eu vejo que eu não vou conseguir sozinha, então eu busco o meu apoio, e eu acho super, super válido. Eu acho que todas as profissionais deviam ter esse apoio psicológico para saber lidar com as suas alunas. Eu sou extremamente grata a esse apoio, que me ajuda muito. Ai, que ótimo, eu também concordo. Acho que, assim, claro que tem várias vertentes, né, e vários objetivos na dança. A gente tem pessoas que buscam a dança mais competitiva, de apresentação, mas pelo menos com o que eu trabalho é mais essa transformação emocional, né? Não é o meu foco, pelo menos, também. Acho que, pelo que eu estou conversando com você, o seu também, não é essa transformação física, não é... O objetivo final não é tonificar músculo ou ser incrível na dança do ventre, né? É a viagem, né? É o caminho, é o percurso, é o que a gente vai construindo e vai transformando no meio do caminho, né? Então, Elisete, é porque eu falo muito, tá? Então, eu fico olhando aqui assim, ó, no relógio, porque daqui a pouco a gente vai. Mas eu queria, assim, que você, para a gente poder encerrar, ficar o convite, né, para as mulheres, se tem alguma restrição, a gente precisa de algum equipamento para poder dançar, é um lenço, não sei, é um peso, precisa de alguma coisa. O que a gente precisa ter para fazer essa aula quinta-feira, primeiro de tudo? Tá. E assim, a gente já conversou, né, se quem tem deficiência visual se pode atender, se quem é cadeirante pode participar também. Como é que é isso? Está aberto? Como que vai funcionar? Tá. Como é uma aula aberta, gratuita, nós deixamos aberto, né, para todos os tipos de deficiência. Eu, particularmente, nunca trabalhei com deficiente visual. Se tiver, ficarei muito grata, porque eu adoro desafios. Já temos inscritas. Aí, tá vendo? E então, assim, se tiver vários tipos de deficiência, eu vou optar em fazer uma aula que seja agradável para todas e que todas consigam acompanhar, né? Como, por exemplo, um workshop que eu dei o ano passado, que inclusive eu falei sobre cadeirantes, né, no workshop que era para mulheres não deficientes, e eu dei um workshop para elas e pedi para elas se colocarem no lugar de uma cadeirante. Então, a nossa coreografia inteira foi sentada.
E foi muito emocionante. Ou seja, super possível. Foi super uma aula de dança do ventre sentado. Super possível, super emocionante, com deslocamentos, inclusive sentada. Tadã! Então, assim, a nossa imaginação leva onde a gente quer. A nossa dança, a gente deitada, a gente pode dançar, que a nossa mente vai levar a gente para onde a gente quer. A gente pode dançar com os olhos, a gente pode dançar com um sorriso. Então, quando a pessoa pergunta o que eu preciso para dançar a dança do ventre, você precisa estar respirando e o coração batendo. O resto a gente dá um jeito. Pronto. Então, assim, provavelmente eu darei essa aula do workshop que eu darei essa aula sentada. Então, eu só vou pedir para prepararem uma cadeira, um puff, uma cadeira, qualquer coisa que seja confortável, que nós ficaremos sentadas provavelmente. Que ótimo. Até por isso, estão lembrando, as inscrições... Ai, desculpa, eu tô com um delay, tá? Por isso que eu tô te interrompendo de vez em quando. Não, tudo bem. Não, porque assim, como são deficiências diversas, então eu prefiro fazer neste modo. Mas, né, se elas tiverem alguma sugestão, eu aceito, né? E legal. É isso, mas vamos que vamos. Eu vou adorar, porque para mim Adriano, vai ser desafiador. Ótimo. E você gosta de desafios, né? Eu tô vendo. Adoro. Adriano, você não pode entrar nessa aula. Vai ser só para mulheres com deficiência. Mas quem sabe, né? Futuramente você só vai ver também. Foto aí nas redes sociais. Sim, só vai ver a gente arrasando, entendeu? Só vai ver as fotos. E até por isso que as inscrições, né, Isete? A gente deixou as inscrições até amanhã. Até amanhã. Com o formulário, exatamente para conhecer cada uma, para preparar melhor essa aula, o perfil de cada uma, né? Então fica a dica aí que até amanhã, quem está escutando aí. E eu lembrei, eu não sei se a Rosana está aqui ainda, que eu vi que ela estava aí mais cedo, mas a Rosana também é professora de dança do ventre lá na Associação Fernanda Bianchini. E ela, não sei, oi Rosana, se você estiver por aí, você dá um alô. E ela, né, ou seja, super possível, uma aula de dança do ventre fixa, né, eu estava conversando com a Fernanda também. Ela tem 2 grupos, né, se eu estiver errada, me corrige, de cadeirantes e de deficientes, de pessoas com deficiência visual também. Então, não temos limites. Ela tá aqui, ó. Certo? A ideia é ela tá aqui. Aí, porque eu aperto aqui meu celular, gente, e tô tudo errado. Então tá, que ótimo. Então o trabalho da Rosana também é super legal. Mais algum recado, Isete, para quinta-feira? Eu acho que só. Esteja maquiada, linda, maravilhosa, cheirosa. Isso é bom. É bom saber. Vou cheirar todo mundo aqui na telinha. Só isso, vontade de dançar, vontade de aprender. E é isso, eu espero poder dar conta do recado. Isso eu tenho certeza. Principalmente com as deficientes visuais, que eu gosto do comando de voz, que eu tô acostumada do comando de voz, né, com minhas alunas, por conta da ausência do braço, eu uso muito comando de voz, né, eu desenho muito movimentos para elas. Tipo, numa aula com algum acessório, numa aula com véu, numa aula com bastão, numa aula de snooze, totalmente comando de voz com elas. Então, assim, eu sei que eu vou ter que ter um comando de voz mais detalhado, né? Mas tô aí, tô pronta, tô preparando já a minha aula. Vai ser ótimo. Amanhã, provavelmente, no final do dia, eu vou estar no meu caderninho só fazendo as anotações. Ótimo. Isete, queria te agradecer por esse tempinho. Tinha algumas dúvidas aí, eu já tirei também, que foram por mim, mas quem tiver dúvida também pode mandar mensagem para a Isete, pode mandar mensagem para mim. As inscrições acabam amanhã para a aula de quinta, e quinta tô ansiosa. Obrigada por esse tempinho, sabadão, Isete, por poder conversar comigo, essa falação, essa faladeira. Eu que agradeço. Ótimo final de semana para você.
Para você também. Eu queria mandar um beijo para as minhas alunas que estavam aí, para Rosana. Rosana, sempre que eu precisar, eu sei que eu precisar, Rosana, eu vou te pentelhar, tá bom? Ótimo. Até quinta. Isete, obrigada. Tá falando até quinta. Um beijo. Beijos. Boa noite. Até quinta. Boa noite. Beijo, beijo. Tchau.